Você já reparou como que a época do Natal é muito barulhenta? Bom, especialmente para quem vive em centros urbanos, geralmente ou sempre as cidades grandes, as metrópoles são muito barulhentas. É barulho de carro, tudo quanto é lado. Enfim. Mas no Natal parece que o barulho aumenta. Você entra numa loja, um comércio qualquer, muitíssimo provavelmente você vai escutar uma musiquinha tradicional de Natal. Geralmente, não sempre, mas geralmente, músicas que vêm da tradição dos Estados Unidos, né? Jingle bells, jingles all the way, né? Ou então aquela outra, We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Muito bem. Se eu desafinei aqui, tenha paciência comigo e me perdoa. Ou então pode ser a música da Simone, né? Imortalizada na voz da cantora Simone. Então é Natal. Enfim, é muito barulho o tempo todo. A época, o barulho natural das cidades grandes parece que aumenta na época do Natal. Aí tem um outro fator, né? Que intensifica isso ainda mais. Vivemos numa época que, com a exceção de bebezinhos mesmo, com exceção de bebezinhos e de pessoas muito, muito idosas, todo mundo literalmente está com um telefone celular na mão que tem acesso a TikTok, YouTube, e Instagram, não sei o que lá mais. Se você não é um bebezinho que ainda não tem um aninho de idade, um bebê de meses, se você não é um ancião ou uma anciã com a idade muito avançada, você não está nem no extremo nem no outro, você tem um telefone, tem acesso a ele, e a gente está o tempo todo ouvindo, né? Ouvindo alguma coisa. Às vezes pode ser que você esteja lendo um texto, mas a maioria das vezes estamos ouvindo algo, sons. Estamos como que imersos num oceano de sons e barulho o tempo todo. Muito som, muito barulho. E o barulho nos distrai, os sons nos distraem. A gente passa andando pelas ruas e o tempo todo a gente vê pessoas com um fonezinho de ouvido, né? Tá ouvindo alguma coisa ali. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque estamos na época do Advento e uma das histórias bíblicas do ciclo bíblico do Natal, uma das narrativas bíblicas deste ciclo do Natal, é aquela que fala de Zacarias, marido de Isabel, prima de Maria, mãe de Jesus. Zacarias e Isabel, o casal que, a despeito de uma idade avançada, eles se tornam pai e mãe e tem um filho a quem é dado o nome de João. Mais tarde, anos mais tarde, já na idade adulta, ele vai ser conhecido com a alcunha de o Batista, o Batizador. Mas quando ele nasce, evidentemente é apenas João, claro. Repetindo então, sendo Maria e Isabel primas, os meninos são primos também, né? João e Jesus. Bom, mas você está lembrado da narrativa que aparece apenas no Evangelho de Lucas, de quando Zacarias, que é um sacerdote, está servindo, ministrando no templo em Jerusalém, ele tem uma visão, a aparição de um anjo para ele, o anjo Gabriel, que fala sobre o que haveria de acontecer, e ele na hora duvida. Não, mas não é possível, a minha esposa não pode ser mãe, ela jovem não ficou grávida, então não vai ser agora que idosa ela vai ficar. E aí o anjo diz, você não está acreditando no que eu estou te dizendo, então você vai ficar mudo, só vai falar outra vez depois que o menino nascer. E depois, alguns meses depois, ele volta a falar, ou seja, cumpriu-se a palavra que o anjo Gabriel havia dado para ele. Bom, nesse caso desse texto bíblico, a mudez de Zacarias foi uma disciplina, um castigo que ele recebeu. Mas essa história nos faz pensar, ela nos sugere alguma coisa. E é sobre isso que eu gostaria de comentar com você aqui no Fé e Café de hoje. A propósito, vou abrir aqui um parêntese. Clica na mãozinha do joinha e inscreva-se aqui no Fé e Café, caso você ainda não o tenha feito. Se já se inscreveu, muito obrigado, de verdade. Mas então, voltando, fechado o parêntese,
O que essa narrativa bíblica nos sugere? Qual é a sugestão que este texto bíblico nos apresenta? Por alguns meses, Zacarias fica em silêncio. É claro que ele ouve os barulhos à sua volta, lógico, mas ele não fala. Quando a gente está em silêncio, a gente é obrigado a meditar, pensar, refletir. É por isso que a nossa sociedade é tão barulhenta assim. Né? Porque muita gente não gosta de pensar, muitas pessoas têm uma dificuldade imensa em ficarem a sós com elas mesmas. Quantas pessoas chegam em casa e não tem ninguém, aí a pessoa corre para ligar a Alexa, né? Já pede, Alexa, coloca a música tal. Né? Ou então a pessoa liga a TV, ou então no seu próprio telefone, já coloca ou no Spotify, ou no YouTube, porque quer ouvir algo. E aí, de novo, né? O barulho nos distrai. E isso pode, não é o tempo todo, mas pode servir como instrumento para nos amortecer, né? Nos entorpecer. Porque estamos com o barulho o tempo todo, barulho. Então, não precisa parar para pensar, não tem que refletir. Você não tem que se ver com você mesmo, você mesma, quando você está imerso, mergulhado nesse oceano de sons, né, que nos rodeia o tempo todo. É aí que está a sugestão que eu acho que o texto nos apresenta. O silêncio de Zacarias é um desafio para nós. É claro que eu não estou aqui dizendo que você vai ficar sem falar da agora até a época do Natal. Eu não estou dizendo que você não vai ficar sem ver televisão ou sem escutar música, não é isso. Mas eu gostaria de sugerir a você, que tal se você colocar um desafio para você mesmo, para você mesma? Ter um tempo que seja pequeno por dia, pequenino, para você ficar em silêncio, no tempo do advento, pensando no que significa o Natal, pensando no significado da encarnação, pensando naquilo que os textos bíblicos nos falam, tanto os do Antigo Testamento quanto os do Novo. O que a Bíblia nos ensina a respeito? Um tempo em silêncio para meditar, para pensar um pouco, sem escutar música nessa hora, sem colocar jornal, noticiário, enfim, simplesmente em silêncio. Um tempo pequeno por dia. 5 minutos? Para algumas pessoas, 5 minutos vão parecer uma eternidade, uma tortura, porque a pessoa não consegue ficar em silêncio, tem medo do silêncio. Precisa de estar distraída com o barulho, um som, a música, ou seja lá o que for. 4 minutos em silêncio? Enfim, você que sabe. Mas para que esse silêncio? Para pensar, meditar, refletir, estar em silêncio na presença de Deus. Eu espero que isso faça sentido para você. Ajude a compartilhar esse conteúdo. E mais uma vez, eu vou agradecer a você, caso você já tenha feito a sua inscrição aqui no Fé e Café. E deixo essa sugestão para você pensar, meditar, refletir em silêncio na presença de Deus nesse tempo do divino.